Aleluia. Glória a Deus. Então, mais para frente a gente vai falar sobre o nome de Jesus, dentro dessa matéria de autoridade do crente. Mas vai ficar para uma próxima aula, amém? Aleluia. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em João 8. E nós hoje vamos começar falando sobre a autoridade do crente. A importância de conhecer o que Jesus nos deu. Amém? Porque só temos autoridade porque Ele nos deu. Então, irmãos, como é precioso conhecer e prosseguir no conhecer. Amém? Acho que você não entendeu. Como é bom conhecer e prosseguir no conhecer. A Bíblia fala para conhecer, mas continuar. Estudando, continuar, trazendo a memória, continuar ouvindo as mesmas coisas, porque é pela repetição que nós vamos ter convicção. Quanto mais você ouve a respeito da palavra, mais convicto, mais firme ela vai estar dentro do seu coração. Então você não vai precisar fazer força para quando alguma situação se levantar, automaticamente a palavra vai se levantar dentro de mim e de você, porque é uma convicção dentro. Então você não pensa para fazer algo você já faz pelo seu instinto da palavra. Amém? Então é importante ouvir as mesmas coisas. E como o inimigo vai fazer de tudo para que os crentes não aprendam a palavra. Porque uma vez você recebendo iluminação, você não vai mais ficar preso a mentiras, a sofismas. Você não vai mais ter medo de se alegrar no Senhor. Porque o que as pessoas vão dizer? Não, você vai estar feliz porque você sabe por que está feliz. Porque o que Ele fez por você. Você não está simplesmente se alegrando porque alguém pulou e dançou, então você vai fazer igual. Você sabe por que você está fazendo. Porque alguém fez por você primeiro. Porque Ele primeiro te amou. Amém? Aleluia. Então muda toda a visão. Mudando a visão, muda toda a nossa ação ou reação. Amém? Você abre em João 8. Abre aí. João 8, versículo 32. Nós vamos ler. Eu quero começar por esse texto. Que diz assim. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento das Escrituras, como eu disse, traz libertação. Traz libertação de quê? De sofismas, mentira, religiosidade, medos, de todas as coisas que tentam nos prender no natural, todas as coisas que tentam nos prender naquilo que Deus não nos chamou para estar preso. Então, conhecimento da verdade é muito precioso. Então, se esforce por conhecer as Escrituras. Isso vai exigir esforço de nós? Vai, irmãos. Mas é essa palavra, o que você vai se esforçar para conhecer, que vai te trazer crescimento, avanço, progresso. Amém? Então, não pare de estudar, de ler, de ouvir, de vir aos cultos. Quando você vir, você venha com o seu coração aberto. Traga o seu caderno para anotar, para ver os textos, para ver os contextos. Leve para casa, medite sobre o que foi ensinado. Veja se é isso mesmo. Amém? Aleluia. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, versículo 36, assim. Se, pois, o Filho, ou a palavra, vos libertar, porque Cristo é a palavra, porque o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando, de fato, revelação chega a respeito daquilo que você está estudando, meditando, quando a revelação chega, nunca mais você fica preso a mentiras que o inimigo tenta colocar. Nunca mais, irmãos, porque foi uma revelação do Espírito. Você não só leu em livros, você não ouviu um irmão pregar, você não ouviu um testemunho de alguém, você recebeu pela revelação. Então, quando o inimigo vem trazer alguma coisa, você fala, já é tarde, eu já entendi, o Espírito Santo já me revelou a verdade. Então, a importância de conhecer a verdade e prosseguir no conhecimento dela. Porque uma vez livre, você não volta mais para aquele lugar de prisões, de mentiras. O inimigo perde o espaço. E é por isso que ele faz de tudo para que a gente não aprenda. É por isso que, às vezes, em cultos que deve ser... cultos que a palavra é ministrada, você geralmente vai ver um pouco mais vazio. Porque ele faz de tudo para aprender a pessoa em casa, em problemas, em circunstâncias. Antes de sair de casa, acontece tudo, você briga com todo mundo. Qual é o primeiro pensamento que vem? Para que eu vou para a igreja? Eu briguei, melhor não ir. Isso aí é exatamente o que ele quer que a gente pense. E quantas vezes nós caímos exatamente nessas coisas que a gente já sabe que vem do maligno. Então, quando o conhecimento chega, você fala, brigando ou sem brigando, com coisa ou sem coisa, eu vou estar ouvindo a palavra. Amém? E fortalecimento vai estar sendo gerado dentro dos nossos corações.
Glória a Deus. Então, abre aí comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Dá para colocar aqui? Isso. A minha folhinha aqui já está. Glória a Deus. Gênesis 1, 26. Vai falar da criação do homem. Amém? Então, você conhece bem esse texto, mas nós vamos ler mais uma vez. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, esse texto, no meio aí, você vai ver dizendo, tenha ele domínio. E aí ele vai falar sobre peixes, coisas, né, do mar, aves, coisas do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, répteis, coisas que estão na terra. Então, Deus deu ao homem, já na criação do homem, autoridade. Ali o homem já recebeu do próprio Deus autoridade, domínio, poder para exercer sobre as coisas e não pessoas. Amém? Glória a Deus. A gente vai chegar nisso lá para frente. Mas aqui no começo você já vê Deus criando o homem. E uma das primeiras coisas que Deus dá ao homem é a autoridade, o governo. Amém? Glória a Deus. Abre aí, continua aí no 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, não deu não só para o homem, mas quando fala homem, para o gênero humano, homem e mulher. Pode continuar. E Deus abençoou-lhes e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém? Sujeitai-a, autoridade. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja pela terra. Glória a Deus. Então você está vendo aí Deus dando autoridade, poder, domínio ao homem sobre aquilo que Deus havia criado. Deus criou e entregou ao homem a terra para o homem governar, cuidar. Então é dever nosso cuidar da terra. Amém? É meu e seu. Glória a Deus. Abre em Gênesis 2. Nós estamos falando sobre a autoridade, então você está vendo que a autoridade é Deus. Deus deu uma parte da sua autoridade ao homem. Então o homem recebeu a autoridade aí já no comecinho de toda a história. Você quer saber todas as coisas, comece pelo começo. O começo é Gênesis. Então o homem lá já recebeu essa autoridade. Gênesis 2, versículo 15. Pode colocar aí, por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, ou lugar de delícias, para cultivar e guardar. Então, Deus já havia criado toda a terra, tudo de maravilhoso tinha lá, porque do lugar de delícias só tem coisas boas, não tinha o pecado ainda na terra. Então, o lugar era maravilhoso. E Deus disse, cultivar e guardar. Como eu disse, é função nossa, cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Glória a Deus. Deus deu ao homem essa responsabilidade. Glória a Deus. Aleluia. Abre lá no Salmo 115. Deus maravilhoso. Deixa eu abrir aqui. Salmo 115. Sempre se você puder trazer um caderninho, traga. Guarde os versículos, medite sobre eles. É muito importante você ter o conhecimento das Escrituras. Marque na sua Bíblia, para que você tenha o costume de abrir ela, de marcar lá o que você precisar, aquilo que Deus falar no seu coração. Porque às vezes nós estamos ministrando a respeito de um assunto e dentro daquilo Deus está nos dando alguma coisa, alguma direção, alguma explicação. Aí você faz a sua anotação. Não deixe para depois, porque a nossa mente esquece às vezes por tantas coisas. Se você tiver anotado, fica mais fácil. Então, Salmo 15, versículo 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Amém? Então é só para que firme dentro do seu coração que a terra pertence ao homem para cuidar, para zelar dela. E aí a gente vai falar sobre autoridade dentro disso também. Amém? Aleluia. Abre lá em Lucas 4. Nós vamos construir um caminho, tá bom? Então devagarzinho nós vamos chegando lá, para que possamos compreender todas as coisas. Irmãos, nós, cristãos,
A Bíblia fala assim, lá em Oséias, que o povo de Deus, não é o povo do mundo, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós podemos perecer por dois motivos, por falta de conhecimento e por falta de obediência. Então, às vezes, nós realmente não conhecemos e por isso nós capengamos alguma coisa, erramos, falhamos, né, tropeçamos, porque não conhecemos. Então, nós devemos ter o conhecimento, estudar a nossa Bíblia. É necessário. É caso de vida ou morte mesmo. Mas, sabe, às vezes nós conhecemos. E aí falta o quê? Obediência. Às vezes não queremos obedecer o que nós já conhecemos. E vai perecer da mesma forma, tendo conhecimento. Mas fulano conhece a Bíblia, sabe todas as coisas. Pois é, mas se não estiver disposto a obedecer, também vai perecer. Porque tem que ter conhecimento. Mas junto com o conhecimento, nós temos que ter a obediência. Porque Deus honra princípios, foi Ele que estabeleceu e Ele não quebra. Mas se nós quebramos, mesmo conhecendo os princípios, a gente vai passar o pé pela mão. E depois não adianta a gente culpar o pastor, a igreja, o irmão, Deus, porque não foi a falta de conhecimento, foi a falta de obediência. Amém? Então tenha o conhecimento, mas ande em obediência ao conhecimento que você já tem. Às vezes as pessoas querem tanto conhecimento, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais. E aí Deus está dizendo, você está praticando já só o que você já sabe. Se você praticar só o que você já sabe, tudo bem, você vai ter mais conhecimento. Mas se a gente não praticar nem o que a gente já sabe, como é que nós vamos querer mais conhecimento? Então nós precisamos conhecer, prosseguir e conhecer e praticar o que conhecemos. Amém? Glória a Deus. Lucas 4, você abriu aí? Lucas 4, versículo 6. Glória a Deus. Aqui essa passagem é quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. E o inimigo vem tentar Jesus, e ele tenta Jesus de todas as formas. E dentro da conversa aqui, versículo 6 diz assim. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi dado e entregue, e eu dou a quem quero. Única parte da Bíblia que é onde o diabo fala a verdade. Por quê? Porque o homem havia, Deus, autoridade, amém? Deus é a nossa fonte da autoridade, e tinha dado autoridade ao homem. Mas lá no Jardim do Éden, o homem mesmo perde essa autoridade quando desobedece a Deus, passando ao inimigo ou ao diabo essa autoridade que ele havia recebido. Então, quando o Adão pecou, tudo que ele havia recebido de Deus, ele deu ao diabo, inclusive, a autoridade. Então, a autoridade da terra, o diabo tomou, enganando Adão e Eva. Amém? Então, quando ele disse isso, de fato, ele estava dizendo uma verdade, que ele estava, naquele momento, ele tinha autoridade sobre a terra. Mas aí, oh, glória a Deus, porque Jesus, lá no Éden mesmo, Jesus já havia resolvido essa questão para nós. Amém? A gente vai ler sobre isso. Então, abre comigo aí, em Romanos 6, eu ainda vou... Abre Romanos 6 primeiro, e depois nós vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Romanos 6. Romanos 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, quando o inimigo desobedeceu a Deus, quando Adão desobedeceu a Deus, fazendo aquilo da qual Deus havia para não fazer, né? Falou, olha, não toque, não mexa na árvore e tal. Quando Adão ele faz isso, ele come do fruto, ele está desobedecendo a Deus, porque ele não creu no que Deus havia dito. Está obedecendo ao diabo. E obedecendo ao diabo, ele está dizendo aqui nesse texto, sabeis que vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então, a partir daquele momento do pecado, quando Adão pecou, entrou a miséria, entrou a morte, entrou a dor, entrou tudo que é de ruim, entrou naquele exato momento na terra. Porque agora o inimigo estava solto para governar a terra, do jeito que ele achava que deveria. Amém? Então, passou essa autoridade para o diabo naquele momento. Abre em João 8,34.
João 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele fica aprisionado àquilo. E ele vai, vou pegar um exemplo básico aí. Por exemplo, uma pessoa que às vezes ela experimenta a droga uma vez e ela vai ficar presa àquilo. E ela vai querer cada vez mais e cada vez mais, e o seu corpo vai desejar cada vez mais. Isso não é só a drogas, isso a pornografias, isso a tantas outras coisas, qualquer pecado, ele vai te puxar para ser servo, dependente, obrigado a servir. Então, Jesus disse aqui, aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Então, como eu disse, graças a Deus, porque lá no Éden mesmo, Jesus já tinha resolvido esse problema. Quando Adão pecou e passou autoridade para o inimigo, e agora Adão, que era autoridade, era líder, passou agora a ser servo do inimigo. Agora passou a ter dores, passou a ter tristezas, passou a ter tudo aquilo que ele não deveria, por causa do pecado. Então, toda a autoridade que ele tinha, ele já não tinha mais. Agora, antigamente, ele dominava as emoções. Agora, as emoções o dominavam. Agora, ele estava sendo governado, servo. Agora é hora de comer. Não posso ficar sem comer, ele ia comer. Agora é hora de alguma coisa que a carne se levantava. Ele era obrigado a fazer isso. Mas graças a Deus, porque lá, Jesus já resolveu esse assunto. E você vai lá em Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. O poder, irmãos, é de Deus. Amém? E Deus estabeleceu o homem para governar. Você entendeu? Glória a Deus. Você abre em Gênesis 3,15? Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e essa é a sua semente. Esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava providenciando Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, o justo, se lembra que você aprendeu sobre justiça de Deus? Que justificou a muitos, eu e você? Pois é, naquele exato momento lá na cruz, ele retomou essa autoridade que pertencia ao homem que o inimigo roubou, ele tomou de volta. E hoje pertence a Jesus e à igreja. A gente vai chegar lá, amém? Então, aqui no Éden mesmo, Deus já havia providenciado a nossa salvação. Deus nos ama tanto que Deus já tinha providenciado Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, Jesus viria. E ele veio. Amém? Então é precioso demais nós sabermos a quem pertencemos. É precioso demais saber a quem servimos. Você não serve mais ao pecado. Você não precisa mais ser escravo do pecado uma vez que você recebeu a Jesus. Você já aprendeu isso em justiça de Deus. Você precisa ouvir e continuar ouvindo para que essas verdades fiquem muito firmes dentro de mim e de você. Porque o inimigo vai tentar te enganar, dizendo, não é bem assim. Olha, foi até metade do caminho, mas agora você tropeçou, já não é mais. E ele vai inventar um monte de mentira, para que eu e você não ficamos com a verdade. Então é importante demais sabermos a quem pertencemos, a quem servimos. O que Jesus conquistou, o que ele fez por nós. O que temos, o que podemos, quem somos. Por isso tem sido ensinado realidades da nova criação, quem você é. Por isso é ensinado justiça de Deus, o que você tem, autoridade do crente, o que você pode. É muito importante, irmão, a igreja saber qual é o seu lugar e não sair da sua posição. Saber e permanecer obedecendo. Porque se nós sairmos da nossa posição, demos legalidade para o inimigo. Então é importante conhecermos o que temos. E uma coisa que temos é autoridade. Temos muito mais coisas que Deus nos deu. Jesus nos deu lá na cruz do Calvário. Mas nós precisamos continuar estudando e meditando sobre essas verdades. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E exercer essa autoridade. Muito crente sabe do poder que tem o nome de Jesus. Muitos crentes sabem da autoridade do nome de Jesus.
Mas na hora do aperto, eles vão correr para o médico, para a mãe, para o tio, para o vizinho e esquecem de usar a sua autoridade. Muitas vezes o inimigo está fazendo bagunça dentro da nossa casa e rindo da nossa cara. Ei, você sabe a palavra. E às vezes ele está dizendo isso para mim e para você. Mas sabe, nós estamos lá, desesperados, sem saber o que fazer, quando nós deveríamos nos levantar em autoridade, naquilo que Jesus já fez por nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Gênesis 4, versículo 4. Gálatas, desculpa. Gálatas 4. Abre comigo lá. No livro de Gálatas. Novo Testamento. Oh, Deus é bom. Aleluia. Você pode dizer, eu tenho autoridade. Porque Jesus conquistou para mim. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 4, versículo 4. Aleluia. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, ou Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Irmãos, na plenitude dos tempos, Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Eu e você. Na plenitude dos tempos, ele veio para nos devolver aquilo que foi nos tirado, ou tirado de Adão. E nós somos descendência. Então você deve se alegrar quando você ouvir cantar sobre o nome de Jesus, sobre a pessoa de Cristo. Você deve exaltar mesmo, porque ele morreu uma morte de cruz sem pecado algum por minha causa e por sua. E ele não só morreu, mas ele deu daquilo que era dele para mim e para você. Ele é o dono da autoridade. Mas ele compartilhou comigo e com você porque ele sabia que nós íamos precisar usar. Ele sabia, irmãos, ele sabe. E quando você está exercendo autoridade, ei, ela não é sua, é ele. É por causa dele. Não é a você que os inimigos ou o demônio treme. É o nome dele. É a pessoa dele. Então, quando você tem convicção, irmãos, muda toda a história. O inimigo tem que obedecer. Porque ele tem que se dobrar diante de Jesus Cristo. Como a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 10. Você está aí pertinho. Avança algumas folhas. Aleluia. Hebreus 10, versículo 5 diz assim: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então diz, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Glória a Deus. Versículo 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblações pelo pecado. Glória a Deus. Então Jesus veio. Então, até aqui nós aprendemos que Deus é autoridade. Deus deu ao homem essa autoridade. O inimigo rouba do homem essa autoridade. E agora Jesus resgata essa autoridade. Quando ele fez isso lá na cruz. Amém? Na morte, mas na ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Mateus 18. Eu quero que fique bem firmado dentro do seu coração o que Jesus fez por você e por mim. Bem firmado que a autoridade, no nome de Jesus, te pertence. Pertence à igreja. Não é o mundo que vai usar essa autoridade, irmãos. O mundo não tem autoridade para usar o nome de Jesus. A igreja tem essa autoridade. Você é filho, você nasceu de novo, você aceitou Jesus. A partir do momento que você aceita Jesus, você pode aceitar aqui agora, nascer de novo agora, você já recebe a autoridade. Você já é justificado. Você já é uma nova criação. Não é as suas obras e nem a minha, é a obra dele. Porque se fosse por obras, ninguém conseguiria. Mas porque ele fez, na mesma hora, não importa o que a pessoa tenha feito, se ela se arrependeu e recebeu a Jesus, a partir daquele momento ela já recebe a autoridade. E ela pode exercer. Qual é a dificuldade? É que ela não sabe que ela tem.
Então, às vezes, ela vai sair do culto sem saber, e o inimigo vai continuar agindo da mesma maneira na vida dela, até que ela aprenda que ela pode paralisar aquelas obras. Então, é importante nós termos conhecimento e transmitir esse conhecimento com sabedoria. Amém? Aleluia. Eu pedi para abrir Mateus 18, versículo 11. Aleluia. Aqui vai falar da parábola da ovelha perdida. Mas no versículo 11 diz assim: porque o Filho, ou Jesus Cristo, do homem, né, o Filho do homem, veio salvar o que se tinha perdido. Amém? Aleluia. Então, é próprio ficar bem firmado dentro de você e de mim. A autoridade no nome de Jesus. A autoridade que você e eu temos. Jesus veio resgatar o homem e tudo que havia dado ao homem, inclusive a autoridade. Colossenses, abre comigo lá. E eu ainda não cheguei na igreja, a gente vai falar da igreja na próxima quinta-feira. Colossenses 2, versículo 14. Nós vamos ler. Tá certo. Aleluia. Glória a Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ô glória! Tudo aquilo que tentava nos barrar, Jesus, retirou e cravou na cruz. Amém? Levou sobre eles as nossas dores, enfermidades, doenças, tudo aquilo, irmãos, que o inimigo tentava contra as nossas vidas. Ele carregou, ele levou sobre ele. Então, não precisa mais eu e você carregar doenças, não precisa mais eu e você carregar frustrações, dores, medos, não precisa mais, irmãos. Agora você tem autoridade quando essas coisas se levantarem, porque o inimigo ele vai tentar toda vez sobre a sua vida, irmão. Só tem um jeito de ele não tentar você mais, se você for partir. Pronto. Mas quando você estiver na terra, não importa se você ora, se você jejua, se você vem na igreja, se você não vem, ele vai tentar contra a sua vida. Então, não fique com medo do inimigo, porque maior o que está em você. Maior é o nome de Jesus. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso ou aquilo, o inimigo vai se levantar contra mim. Irmãos, vou te dar uma notícia. Ele vai se levantar independente de você fazer ou não, porque você já é para ele um inimigo declarado. Ele já não gosta de você. Então, você tem o maior dentro de você. Amém? Então, você não precisa ficar com essas coisas. Elas vão tentar contra a sua vida? Vão querer bater na sua porta todos os dias. E várias vezes por dias, às vezes. Mas você pode dizer, ei, no nome de Jesus, diabo, sai. Essa casa pertence a Jesus. A minha família pertence a Jesus. Os meus negócios, as minhas finanças pertencem a Jesus. Você pode se levantar na autoridade do nome de Jesus, irmãos. Você não precisa chamar um pastor para ir lá na sua casa orar. Você está lá. Você é a maior autoridade da sua vida e da sua casa. Você sabia disso? Não existe autoridade maior do que você dentro do seu lar. Você pode convidar alguém? Pode. É lícito também. Mas você tem que ter a consciência que você também é autoridade. Amém? Então você pode mandar ele embora. Aleluia. Colossenses 2, 14, né, que eu falei? E 15. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, ô glória, lá na cruz, Jesus fez isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, de lua ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Então, você viu aí que Jesus, lá na cruz, ele venceu. Ele expôs todos os inimigos. Eles já são derrotados. E eles sabem disso, irmãos. É por isso que no final dos tempos, que nós já estamos aí na caminhada, o inimigo vai vir com todo jeito, porque ele sabe que o tempo dele já acabou, já está bem pertinho. E nós precisamos saber disso, que nós temos autoridade para desfazer as obras do diabo. Nós, como igreja, nós precisamos exercer essa autoridade aonde você estiver. Amém? E sabe, você não precisa levantar a voz, você não precisa gritar. Muitas das vezes você vai dizer baixinho, o diabo sai agora. Porque nem sempre você vai estar em um lugar que você pode expressar tão alto. Mas não é o tom da sua voz ou da minha.
É o nome, é a pessoa, é o poder de Deus. Então, você não precisa ficar com medo de falar alto ou falar baixo. Você só precisa dizer: sai no nome de Jesus. Pare com isso, no nome de Jesus. Uma vez eu estava em casa e os vizinhos começaram a brigar e tudo. E eu falei: que isso? Não, eu não aceito. Que briga, um monte de bagunça do lado da minha casa. Eu falei: diabo, pode parar com essa barulheira agora. Não deu 2 minutos, irmãos. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ficou calado. Quer dizer, eu sei o que aconteceu, né? No reino espiritual eles teve que sair. Vocês estavam perturbando aquela vida. Então você pode exercer autoridade. Você pode exercer autoridade na sua rua. E na minha rua não, diabo. Na minha casa não. Você só precisa ter convicção do que Jesus fez por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 2. Nós estamos bem pertinho aí. Colossenses, volta um pouquinho. Filipenses 2. Versículo 9 e 10 eu vou ler, tá? Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, ô glória, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu vou ler o 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aleluia! Então o nome de Jesus foi dado à sua igreja. O nome de Jesus tem todo o poder. O nome dele está acima de todo nome. Irmãos, quando a enfermidade vem, ela tem um nome. Quando a falta de dinheiro vem, ela tem um nome. Quando brigas ou situações vêm, tudo tem um nome. Tudo tem um nome. Mas todos esses nomes estão abaixo do nome de Jesus. O nome dele está acima. Irmãos, nós temos a faca e o queijo na mão, como as pessoas dizem. A gente só precisa se deliciar. Usar o nome. Foi dado a mim e a você, irmãos. Não deixe o inimigo dizer que você não pode usar, porque ontem aconteceu isso ou aquilo. Não deixe o inimigo dizer que a autoridade é só para os pastores e líderes e aqueles que jejuam e meditam o dia inteiro. Não é uma verdade. A autoridade é dada para os filhos. Claro que nós temos uma responsabilidade de ter uma vida diante de Deus correta, sim. Mas não é isso que te dá autoridade. A autoridade que a gente deu foi Deus, porque você se tornou filho. Amém? Então use a autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de qualquer nome. Qualquer nome que se levantar, se opor contra a sua vida, ei, levante o nome. Fale o nome. Grite pelo nome. Senhor, socorre-me. Em nome de Jesus eu peço socorro. Fale, irmão, com quem resolve. Grite para quem resolve. Você tem um nome. Use o nome. Eu vou ler mais uma vez. Por isso Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome sobre todo o nome. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então você pode usar esse nome. Você pode usar esse nome. Aleluia. Exerça a autoridade que você tem. Exerça. Irmãos, já teve momentos assim na minha vida que eu estava dormindo. E eu sabia que eu estava dormindo. E eu estava sonhando algumas coisas muito perturbadoras. E eu acordava. Eu no sonho já falava em nome de Jesus, em nome de Jesus, e acordava. Em nome de Jesus. Você pode, o seu espírito está acordado, você sabia disso? Você pode usar o nome até mesmo nos sonhos. Você pode usar o nome de Jesus sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstâncias e situações. Você precisa ter convicção do nome, que é a pessoa. O nome é a pessoa de Jesus. Então, se você precisar de socorro, Senhor, no nome de Jesus, eu preciso do seu socorro. Eu preciso da sua ajuda. Eu não sei o que fazer, o que responder, ou como ir. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Usa o nome, irmãos. Peça no nome. Jesus nos ensinou a orar em nome. Você tem autoridade, você tem o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus é bom. Mateus 28.
Abre lá. Aleluia. Deus é bom. Mateus 28, versículo 18, diz assim, a grande comissão, aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Versículo 18 diz assim, e chegando-se Jesus, falou-se dizendo, e aqui os discípulos estavam reunidos, me é dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse, me é dado, ele tem todo o poder no céu e na terra. Então nós aprendemos, Deus é autoridade, deu ao homem autoridade, o homem perdeu e Jesus reconquistou. Jesus disse, me é dado. Deus deu a Jesus todo o poder. Jesus conquistou lá na cruz do Calvário essa autoridade para a igreja. Amém? Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Então Jesus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele deu à sua igreja esse poder, essa autoridade. Amém? Aleluia. Então, por isso você pode dizer, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Com convicção, você pode falar essas verdades, irmãos. Se você ainda não tem, comece a gerar dentro de você. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu posso usar o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo em Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 13 e 14, nós vamos ler. Lá no mundo, irmãos, o inimigo ele tem liberdade para usar e abusar das pessoas lá. Por quê? Porque agora elas fazem parte do mundo. E se lembra que no mundo o diabo está rodando lá é o terreno dele. Então ele faz e acontece com as pessoas lá. Mas sabe que o diabo não pode governar ou interferir na igreja? Porque a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Amém? Aleluia. Então, leia aí em Colossenses comigo. 13. A qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, quem está no mundo, o diabo tem liberdade para operar na vida deles. Mas na minha e na sua, que já aceitamos Jesus, ele não tem mais. Ele não tem mais legalidade para operar. A não ser que você deixe. Ou abra portas para ele entrar. Mas se você estiver com o Senhor, caminhando com Ele, Ele não tem autoridade para tocar na sua vida. Amém? Então, por quê? Porque outrora você estava no mundo e Ele tinha liberdade. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos transportados para o reino. Agora nós não mais fazemos parte de um império de trevas. Agora nós não somos servos do pecado como nós havíamos lido. Agora nós somos servos de justiça, os filhos de Deus Altíssimo. Agora pertencemos à família de Deus. Agora fazemos parte do novo reino. Então, hoje nós servimos a Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Hoje nós estamos na igreja. Ele é o cabeça e nós o corpo. Então, o inimigo não tem mais domínio ou poder sobre nós. Isso não quer dizer que ele não vai tentar contra você. Ele vai continuar tentando, mas ele vai continuar sendo frustrado. Amém? Por quê? Porque o sangue de Jesus te cobre. Amém? Porque você hoje pertence ao corpo de Cristo. Porque hoje você é igreja do Deus Altíssimo. Irmãos, às vezes a gente não tem noção do que é ser igreja. Quão importante é saber quem você é. A que parte ou a quem você pertence. Se nós entendemos que pertencemos a Deus, o inimigo não pode nos tocar, irmãos. Irmãos, quando ele vir, ele vai bater rápido em retirada. Ele nem vai insistir porque ele já sabe quem você sabe, que você conhece. Quando a pessoa não conhece, ele vai insistir, ele vai se tentar de todas as formas, mas quando a pessoa conhece mesmo,
Aí ele não tenta mais. Ele vai tentar, mas ele não vai insistir. Porque ele sabe que ele vai perder. Porque você e eu vamos levar ele para a arena da fé. Toda vez que ele vir, você vai conduzir ele. Ei, se lembra o que Jesus fez? Se lembra a vergonha que você passou? Se lembra o texto que nós lemos, que Jesus expôs eles? Ei, diabo, você se lembra o que Jesus fez? Vem cá que eu vou te lembrar. Porque ele vai tentar te lembrar os teus pecados. Ei, olha lá o que você falou semana passada. Olha lá o que você fez antes de conhecer Jesus. E aí você vai carregando ele. Então, vem cá, vou te mostrar o que Jesus fez por mim. Olha, eu vou te lembrar o que Jesus fez lá na cruz com você. Você e eu precisamos conhecer essas verdades. E só tem um jeito de ter conhecimento da palavra, irmãos. É meditando nas escrituras. É meditando nas verdades. É ouvindo uma ministração, mas indo conferir se está na Bíblia. Se está alinhada. Porque é o meditar, é o ler, não é só o ouvir, mas é o praticar que vai te trazer crescimento, amadurecimento, fortalecimento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Efésios 1, 20. Volta aí, você vai ler muito a sua Bíblia enquanto eu estiver ministrando. Porque eu gosto de passar bastante textos para que você veja na sua Bíblia o que a palavra de Deus diz, para que você anote, circule. Amém? Efésios 1, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Oh, glória! Acima de todo principado, poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, irmãos, mas também no vindouro. Oh, glória! Aleluia! Aqui Paulo está orando por esse povo e por nós. É uma oração vinda do Espírito. Ei, eles tinham tantas coisas como nós também temos. E Paulo ora por eles, dizendo que os olhos dele venham a ser iluminados. Que eles venham compreender as riquezas, o que eles têm. Essa oração é por mim e por você. Que eu e você venhamos a compreender, que eu e você venhamos entender o que nós já temos. Que nós venhamos descobrir e usar o que nós temos. O Espírito está dizendo, ei, que os olhos do entendimento deles venham a ser iluminados. Que eles recebam. Irmão, você pode fazer essa oração pelo seu parente. Você pode fazer essa oração por você mesmo. Senhor, eu quero conhecer as riquezas de Cristo. Eu quero conhecer as coisas. Senhor, que os meus olhos sejam iluminados. E aí no texto aqui, no versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Irmãos, direita é posição de autoridade. Se você for em qualquer cerimônia, até mesmo uma cerimônia igual uma formatura, você vai ver o líder ali na frente e à direita, a autoridade. A autoridade maior no centro e à direita a outra autoridade. Deus é autoridade, Jesus está à sua direita. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então é um lugar de uma posição de autoridade. Se lembra que Jesus disse que recebeu todo o poder? Recebeu a autoridade? Ele recebeu. Ele está à direita do Pai. Posição de autoridade. Agora, ele é o cabeça e você é o corpo dele. Aonde você está? Eu estou aqui sentado na igreja, fisicamente. Mas espiritualmente, você está à direita de Deus, porque você é corpo de Jesus Cristo. Ele é o cabeça e você é o corpo. Então você e eu também temos autoridade, porque o corpo está unido à cabeça. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e todo nome, fala todo nome, que se nomeia. Jesus está acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Oh, irmãos, às vezes o Espírito vai revelar para você mais, eu creio. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, se Jesus está à direita de Deus, recebeu toda a autoridade, você e eu somos o corpo dele, estamos à direita de Deus também junto com eles, nas regiões celestiais, espiritualmente, amém? Ainda que fisicamente você está aqui, você é um ser espiritual, você se lembra disso, amém? Então, você também tem autoridade. E a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, e tudo está debaixo dos pés do corpo de Cristo. Tudo está debaixo dos pés da igreja. É por isso que a gente canta aquele louvor, irmão. Debaixo dos meus pés. Porque está debaixo do pé da igreja. Só que a igreja precisa ter esse conhecimento para pisar nas obras do inimigo e dizer, está desfeito.
Entendeu, irmãos? É por isso que você canta. É por isso que é importante você saber o que canta. Conhecer, buscar lá se está de fato na Bíblia. A melodia é linda demais. Tem muitas, irmãos. Lindas. Emocionalmente maravilhosas. Mas, às vezes, fora de contexto. Às vezes, nem é bíblico. Então, quando você canta a palavra, você vai estar afirmando dentro de você as verdades. Às vezes, quando eu vou ler algum texto, às vezes a Júlia gosta muito de musiquinhas, né, infantis, e aí quando ela está lendo algum texto, ela, mãe, eu lembro daquela música assim, assim, assim. Aí eu falo, não, a música que está se referindo à palavra, não é a palavra que está se referindo à música. Aí ela é mesmo. Mas ela se lembra do texto. E ela associa à música. Então é importante você saber o que você canta. É importante você cantar segundo as Escrituras. Porque quando você estiver cantando debaixo dos meus pés, você vai entender, você vai cantar com convicção, porque você sabe que é um texto bíblico. Ah, é verdade, Jesus disse que nós somos o corpo dele. E está debaixo do pé da igreja. Então você vai cantar com convicção. Você vai celebrar com convicção e não com emoção. É diferente. Independente do que você vai estar sentindo, você vai estar cantando pelo que ele fez. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Ele te deu autoridade. Glória a Deus. Efésios, eu li até o 23. Glória a Deus. Isso é posição de autoridade. Esse é o lugar onde Jesus se encontra e eu e você espiritualmente também. Amém? Mateus 7. Você está quietinho assim porque você está compreendendo a palavra? Aleluia. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Porque ele tem. Foi dado a ele toda a autoridade. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Lucas 4. Estou deixando bem claro que Jesus tem autoridade. Amém? E que ele deu à sua igreja. A gente vai continuar ainda sobre isso. Lucas 4, 36 e 37. Aqui Jesus expulsa um demônio. E versículo 36 diz assim: E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Oh. Olha o que Jesus fazia, irmãos. Você é imitador de Cristo? A carta de Coríntios diz: Ei, sedes imitadores de Cristo. Você também pode expulsar no nome de Jesus. Jesus fez isso, irmãos, não foi para ficar bonitinho as escrituras, ficar um pouquinho mais cheia, não. Foi para ensinar, eu e você, a doutrina. Essa é a nova doutrina do Novo Testamento, irmãos. No Velho Testamento você não vai ver pessoas impondo as mãos e expulsando, mas Jesus está ensinando no Novo Testamento. Ei, agora vocês vão ter autoridade para expulsar no meu nome. Jesus não expulsava no nome dele porque ele é a pessoa. Mas ele disse: Ei, vocês vão pedir no meu nome. Vocês vão expulsar no nome. Aleluia. Então, que palavra é essa? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder e eles saem. Eles saem. Quando você der uma ordem, não fique preocupado será que vai sair? Porque nem todas as vezes que você mandar um demônio embora, ele vai se manifestar e sair correndo na sua frente. Tem vezes que você não vai ver nada. Mas sabe, você vai continuar crendo. Ei, ele teve que sair porque não era no meu nome, é no nome do meu Senhor. Amém? Então, com manifestação ou sem manifestação visível, você pode continuar crendo e exercendo a sua autoridade. Amém? Porque é dele. Aleluia. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. O diabo está debaixo dos pés da igreja, como eu disse. A autoridade é de Deus, ele deu ao homem. O homem perde, mas Jesus resgata essa autoridade e devolve à sua igreja. Devolveu a mim e a você essa autoridade para ser usada. Não é para ser guardada, não é para ser só meditada, é para ser exercida. Irmãos, e começa pelo nosso lar. Começa pela nossa própria casa. É ali que você pode começar a usar a sua autoridade. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Autoridade é poder delegado, poder que se foi investido, ou poder de reger ou governar. Amém? Poder daquele cuja vontade e ordens deve ser obedecida pelos outros. Isso é autoridade. Poder delegado. Jesus deu à sua igreja. Ele tem e ele deu a nós. Então eu e você podemos usar este nome. Podemos usar essa autoridade. Você e eu podemos usar em qualquer área de situações da sua vida, irmãos. Você só precisa discernir se é espiritual ou se às vezes é alguma coisa natural também. Porque às vezes nós estamos expostos a coisas, por exemplo, vou falar assim, o Adriano sempre fala isso. Às vezes a gente está no sol o dia inteiro e depois está com dor de cabeça e aí quer expulsar. Aí você fala, mas não saiu. Porque não era uma coisa espiritual, era uma coisa física. Você precisa descansar, tomar água e comer. Mas se você tiver o discernimento, que é uma ação demoníaca perturbando, você pode expulsar. Você tem autoridade. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Você tem autoridade sobre a sua casa. Você tem autoridade sobre o seu, na região, na área que você está trabalhando. Você pode expulsar. Às vezes, situações vão se levantar e você precisa estar ligado e dizer, eita, diabo, você está querendo perturbar a minha vida nessa área. Espera aí, eu te achei, sai. É no nome de Jesus, sai. Pare de perturbar. Você pode exercer essa autoridade, irmãos. Foi dado a mim e a você. Jesus nos deu. Somos o seu corpo, somos a sua igreja. Podemos exercer no nome dele. É no nome dele, não é nas suas obras. Lembre-se disso. É no nome dele. Não é na sua força, na força do seu braço. Não, eu vou resolver isso. Não. Use o nome de Jesus. Use a autoridade que foi entregue a você e a mim. Não seja omisso. Às vezes nós somos omissos. Vemos situações e ficamos quietos e achamos que é natural, que é normal, que vai passar. Quando nós podemos exercer essa autoridade. Quando nós podemos paralisar a obra das trevas. Nós podemos paralisar. Você pode impor as mãos, você pode não precisar impor as mãos, você pode falar. Mas você deve exercer a sua autoridade. Não precisa de estar perto. Às vezes distante, você pode, mesmo estando distante da situação, você pode dar uma ordem. Eu não falei que eu estava em casa e eu falei com a casa do vizinho, eu não sei o que estava acontecendo. Isso não foi uma vez ou duas, irmãos. Já aconteceu de várias vezes. Em uma outra vez que eu estava morando no prédio, os vizinhos também estavam quebrando lá tudo. E da minha casa eu disse, diabo, aqui no meu prédio não. Você vai paralisar suas obras agora. Depois, meu esposo está aí. Várias vezes já aconteceu isso. Você pode, irmãos. Você precisa ter conhecimento do nome de Jesus, que foi dado a você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, exerça a autoridade que foi lhe dada. Exerça o nome de Jesus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a autoridade dada à igreja. Sobre o poder do nome. A importância do nome. O nome é a pessoa. Então, venha, anote, medite sobre essas verdades, exerça a sua autoridade na sua casa, nas suas coisas. Veja aquilo que é espiritual e veja aquilo que é a sua parte, que é natural. Porque às vezes tem gente querendo exercer autoridade nas finanças e expulsando demônio e Deus falando, filho, pare de gastar. Mas você está expulsando demônio, o diabo dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Então a gente precisa discernir as coisas pelo Espírito. Mas você deve exercer a sua autoridade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre discernir as coisas, mas exercer a nossa autoridade. Amém? Glória. Você pode ficar de pé um pouquinho?